Oi, meninas, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. De novo aqui nessa paisagem linda, no nosso Poesias do Lar. E aqui eu trago para vocês as interações com o dia a dia, eu trago para vocês inspirações, como eu converso com o meu dia, como o dia conversa comigo, e através da minha experiência, para que você possa ir acessar o seu jeitinho, a comunicação da vida para você, com você. Isso é uma coisa muito pessoal. Mas aí, quando a gente vê a experiência do outro, aí cai a nossa ficha, você fala assim, aí você vai pegando o seu jeito aí. E hoje eu vim trazer para vocês uma experiência que eu tive com o café, que prestem atenção, que parece assim que é uma coisa tão boba, gente, mas é uma coisa tão profunda. Eu percebi que o café já estava me fazendo mal. Quando foi ano passado, eu cortei o açúcar, então eu estava tomando café sem açúcar. Até que chegou dia 30 de maio e eu vi um vídeo da Lua Ferrari, uma nutricionista, falando a respeito do café, dos antinutrientes que tem e tal. Ela explica muitíssimo bem. Se você tiver curiosidade, vai lá no canal dela do YouTube, Lua Ferrari, ela falando sobre isso. E quando eu vi isso, eu percebi que sim, eu já estava pronta para me despedir do café e entrar mesmo no 100% carnívora. Mas aí eu falei, tá, eu vou fazer essa experiência. Então, no dia 1º de junho, eu já não tomei mais café desse ano. E eu senti que me desinchou mais. Eu tinha um estômago alto, então meu estômago desinchou. E eu não tinha educação para tomar café. Eu tomava geralmente 2 garrafas, 3 garrafas quando era doce. Depois que passou a ser um café amargo, eu colocava um pouquinho de manteiga. Então, quando passou a ser esse café assim, com manteiga, eu tomava 1 garrafa, vamos colocar assim, às vezes até menos. Mas essa experiência que eu fiz de ficar sem o café, eu fiquei 3 meses. Foi junho, julho, agosto. Quando foi em setembro, eu falei assim: será que eu já tenho educação para tomar 1 xícara de café? Aí eu fui e tomei essa xícara de café. E desceu meio assim, sabe? Meio. Ai, não tava legal. Sabe quando você vê que uma coisa não combina, mas você insiste naquilo? Aí tá, aí fui assim, de manhã, naquele momento ali com Deus que eu falo com vocês, que eu gosto de acordar cedinho, que é um ritual que eu faço e tal, bem gostoso, bem aconchegante, eu gosto disso. E aí tá, fazia aquela xícara de café, mas era suficiente, às vezes eu não conseguia nem tomar a xícara toda de café, só tomava um pouco e o restante eu deixava, depois eu esquentava para acabar de tomar. Mas descia assim estranho. Depois eu sentia que a minha barriga ficava inchada e tal. E aí, o que que aconteceu? É, eu caí na real de que a minha fase com o café terminou. Só que eu não queria aceitar. Na verdade, eu estava apegada à sensação que o café me trazia lá atrás. Então eu estava vivendo dessa sensação antiga e não da sensação real. Então eu estava vivendo daquilo que um dia o café me proporcionou, que foi uma experiência muito gostosa. O café foi um grande amigo, mas era gostoso na minha boca, estava gostoso. Hoje não. Então eu estava apegada a essas sensações. E aí eu percebi isso, eu falei, gente, tá na hora de eu viver a sensação que tá aqui comigo hoje. E a sensação que o café tá me trazendo hoje não é boa. Então, esse exemplo que eu trouxe hoje para vocês, então eu decidi que realmente eu não quero mais café. Não combina mais. Eu até achei que fosse por conta da marca, né? Que tá aqui e tal, mas eu já tomei outros cafés, inclusive lá em Minas, que, modéstia à parte, é o melhor café que eu já tomei por enquanto, né? Outros eu não conheço, então eu vou falar do que eu conheço, do que eu já tomei. Mas dentro do que eu conheço, é o melhor. E café assim, bom, é, fresco,
e não desceu legal. Então, assim, acabou esse ciclo. E isso é sobre tudo. De repente, você aí, assim como eu com café, está apegado às sensações que um casamento te proporcionou, mas que hoje já não existe mais. Então, se a gente se apega àquilo que um dia foi, você está vivendo uma mentira. E não dá para a gente viver uma mentira. A gente precisa viver o que a gente está sentindo agora. O que, que você está sentindo agora não tem mais a ver? Então você tem que falar sim para esse nada a ver e viver o real, viver a verdade. Tem tanta coisa que, que eu tenho para experimentar, para viver. Então é soltar o antigo para poder viver o novo. E ou de repente você está morando numa casa que você não faz mais sentido, um dia fez sentido para você, mas hoje não faz mais sentido para você, você está nessa casa, mas você está apegada à dificuldade que foi para construir, então você não quer abrir mão dessa casa para morar naquele lugar que você tem tanta vontade, porque você está apegada à sensação em que um dia essa casa te trouxe. Mas hoje, o que você está sentindo é a vontade de se mudar, mas você não vai porque você tá lá querendo aquela sensação que não tá, não existe mais. Um dia foi, mas hoje não é mais. Ou talvez você tá até num relacionamento super incrível, mas você tá apegado àquele sofrimento que você teve lá no início. A mulher te fez sofrer, o cara te fez sofrer, hoje ele mudou, ele é super bacana, mas você tá pegada lá naquela lembrança da mágoa. E aí você não se abre para viver essa coisa boa. Você tá vivendo daquela sensação que um dia foi. Você não tá vivendo real. Então, assim, existem vários exemplos a respeito desse tema que eu trouxe para vocês hoje, que vocês podem colocar aí na vida de vocês e verem em quais situações na minha vida eu estou apegada à sensação que um dia foi lá atrás. E o que, que eu estou sentindo hoje? É igual? É o real? Porque foi. Mas e hoje? O que, que eu estou sentindo? Não combina mais? Então renuncia, porque tem muito mais para você. E o que, que Deus quer falar para você através dessa situação? Deus está falando para você, olha, desapega, já foi. Agora a gente tem muito mais para a gente viver. Então é preciso soltar o velho para o novo poder se apresentar para você. Porque um guarda-roupa empaçocado de coisa, aquele armário cheio de pote que está até caindo, se você não esvaziar, como que você vai trazer coisas novas para colocar ali? Então a vida é assim, é feita de ciclos e ciclos e ciclos, e a gente não precisa se apegar às sensações que foram, porque tem tanta coisa para a gente viver, e se a gente se liga naquilo que a gente realmente está sentindo hoje, a gente abre espaço para o novo na nossa vida. Então, assim, vale a pena a gente soltar. Igual esse conjunto aqui, vocês estão vendo? Esse colar belíssimo, esse brinquinho é feito de madeira. E meu marido trouxe para mim quando ele trabalhou na Angola, ele trouxe de lá para mim. E eu sempre guardei. Gente, eu nunca usei. É a primeira vez que eu estou usando aqui com vocês. Porque eu coloquei assim que as coisas boas são para ficar guardadas. Então essa era a minha lei. E eu vi isso, eu vi esse colar lá no guarda-roupa, falei assim, gente, eu vou usar, porque foi um presente. Mas veio lá da Angola, mas veio para mim, foi um presente para mim, então é para eu usar, não é para ficar guardado. Então a gente tem que se acostumar de que as coisas boas são pra gente usufruir agora. Não é pra gente deixar guardado para um dia, ficar ensaiando para viver bem, ficar ensaiando para acatar as coisas boas, ficar ensaiando para viver o melhor, para viver coisas novas. A gente precisa parar com isso e colocar em prática, viver a coisa boa agora. É para mim, olha que coisa linda, guardado. Não, é para usar, porque quanto mais eu usufruo daquilo que eu tenho hoje, mais espaço eu estou abrindo para que a vida me traga mais coisas boas para eu usufruir.
Porque se eu guardo, eu tô dizendo, isso não é para mim. Então, não vai chegar coisa bacana, coisa nova, coisa bonita, apesar de estar tudo aí para mim disponível, mas aí eu não consigo enxergar essas coisas. Mas quanto mais eu usufruo, eu sinto prazer de estar fazendo, de estar usando, de estar ali vivo, mais eu vou enxergar coisas e coisas que são para mim e, e viver de fato, né, gente? Tá na hora da gente parar de ensaiar e viver de fato essa vida maravilhosa, essa vida que está aberta para gente. Mas quem se fecha somos nós. A vida não se fechou para você, foi você que se fechou para a vida e você está apegado àquilo que não existe mais. Então é uma reflexão que eu deixo aí para vocês, tá bom? Que vocês tenham um excelente dia, que vocês possam usufruir muito do dia de vocês, de todas as coisas que vocês têm aí. E aquilo que não tem mais a ver, doa, passa para frente, desapega das sensações também, não só de coisas, mas de sensações, de sentimentos, tá bom? Um beijo e até. Tchau.